Oi, pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos dando início à quarta semana de estudos tutorados, né? Onde nós vamos trabalhar, finalizar aí a questão da escravidão no Brasil, né? Escravidão africana no Brasil colonial e até o fim da escravidão no período imperial, como é que foi, né? E corrigir aí a quarta semana de estudos tutorados. Então, falar um pouquinho da escravidão africana. Isso nós já falamos diversas vezes, né? Vocês viram que a escravidão não foi fácil. Ela teve assim castigos físicos, muito trabalho. Os escravos costumavam trabalhar até 16, 17 horas por dia, né, em troca de alimentos, né, e ao mesmo tempo teve resistência, enfim. Então, contexto histórico, o Brasil ficou mais de 3 séculos com a utilização da escravidão. Né? Os africanos, os escravos negros, foram responsáveis por boa parte da produção das riquezas, né? Milhões de africanos foram trazidos para cá, uma viagem que a metade morria de fome, de maus tratos, né? Através da depressão também, chamado comércio de escravos ou comércio de almas, né? Na África, os escravos eram adquiridos por traficantes e que eram vendidos a um preço muito baixo e eram revendidos para cá com um preço mais alto, né? Até os traficantes costumavam dar produtos em troca desses capturados. Tabaco, aguardente, ouro, marfim, tecido, cavalo, armas, tudo era feito através da moeda de troca. Quando chegavam à América Portuguesa, os escravos eram colocados à venda em mercados. Ficavam expostos à mostra, sendo tratados aí como mercadoria. A captura dos escravos era feita na África, né? Os comerciantes portugueses, eles capturavam os africanos. Mais tarde, os chefes africanos, eles também organizavam as incursões rumo ao interior da África, né? Atacando aldeias, fazendo emboscadas e vendiam aqueles cativos nas feitorias no litoral africano. Então já começa desde a África, né? A rota que esses navios faziam é desde essa região aqui de Guiné, Congo, Angola, Moçambique, até Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Então, não existe um número exato de tráfico, né? Porque não tem um número exato, mas sugere-se, estima-se que entre 1531 a 1855, mais de 4 milhões de africanos desembarcaram no país, né? A travessia entre África e Brasil, na cidade de Recife, onde eles aportavam, durava 35 dias. Entre África e Bahia, duravam 40, entre o Rio de Janeiro, 60 dias. Às vezes chegavam mais de 3 meses, né? As péssimas condições de viagem, os, os, os tripulantes, né, os africanos que eram capturados para vir para cá, eles eram amarrados, acorrentados em porões de navios, nas quais eram chamados de tumbeiros, né, porque a alta mortalidade desses navios, eles eram chamados de verdadeiras tumbas. Então, o transporte era feito através dos navios negreiros, dos tumbeiros. Era um comércio bastante lucrativo, né? Comércio de almas, péssimas condições de transporte. Vocês estão vendo aqui como é que era o esquema de transporte. As pessoas eram separadas. Você tinha crianças num lugar, grávidas no outro, moleques e pessoas maiores, né? Os machos adultos que eles chamavam. Mulheres e pessoas armadas controlando essas pessoas, né? Porque senão, qualquer coisa, eles eram alvejados, né? Com tiros aí. Então, você vê aqui, quando eles desembarcavam, eles eram expostos em mercados que ficavam muito próximos aos portos, onde eles chegavam, né?
Aqueles que conseguiam sobreviver às tormentas, a viagem, a travessia ao Atlântico, eram expostos em mercados públicos e eram examinados como se fossem mercadorias. Exposição, eram olhados dentes, força, como se fossem cavalos mesmo, né? Eles chegavam aí e faziam um leilão dessas almas. As origens eram diversas regiões que nós já analisamos. Os bantus, que ficavam em Angola, Moçambique, Congo, né? Os sudaneses, que ficavam em Guiné, Nigéria, Costa do Ouro, né? Que ficavam na região da Bahia, né? Então, você tinha um grupo muito grande. E aqui vocês estão percebendo que aqui é um mapa, né? Ora eles iam para Nova Orleans, Cuba, Porto Rico, ora eles iam ser vendidos aqui nessa região. Era esse transporte aí, é o que a gente chama de comércio triangular, fazer um triângulo, né? Onde era muito lucrativo, por isso durou 3 séculos. As várias etnias que vieram para cá, eram diversas etnias, né? Eles encontravam muitos problemas em relação à cultura, eles não poderiam professar. A alimentação, eles comiam o que o Senhor lhes dava, né? Era os restos da casa grande. As roupas eram feitas de grossos panos de algodão e eles eram obrigados a aprender a língua portuguesa. A religião, eles não poderiam usá-las, e tinham que adotar ao cristianismo. Então, você percebam que era uma grande violência cultural também. Como será o dia a dia? Foi o dia a dia, né? Eles moravam em habitações coletivas, as chamadas senzalas, que eram cobertas de sapê, madeira, barro, quase sem nenhuma privacidade, né? Eles começavam os trabalhos no raiar do dia e só terminavam no escurecer. O principal alimento era mandioca, né? E eles eram extremamente vigiados por capatazes e feitores. E se eles fugiam, eles eram perseguidos pelos capitães do mato, que recebiam uma quantia caso capturassem esses negros que eles chamavam de fujões, né? E com certeza eram capturados e também expostos a qualquer tipo de castigo. Estão percebendo? Vocês já devem ter ouvido falar que muitos capitães do mato eram também negros libertos, né? Eles eram libertos e que eles capturavam porque eles reconheciam o território, eles sabiam que território, qual é o lugar que esses escravos chamados de fujões iriam. Então, geralmente o capitão do mato era um negro alforriado e que vivia, ganhava sua vida capturando escravos, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, a senzala, que é o local onde vivia os escravos, a casa grande, que é a residência do senhor, do senhorial rural, né? Onde ficava o senhor de engenho, sua família, o pelourinho, que era o local de castigo, muito próximo à senzala, onde todo mundo pudesse ver aquele escravo sendo castigado, né? De madeira, pedra, a exposição pública poderia, de acordo aí, gerar algum tipo de arrependimento do condenado. E a produção de cana-de-açúcar. Isso aqui é o desenho de um engenho, né? Um local rural. Os diversos castigos sofridos, né? O tronco, o chicote, o instrumento de ferro que prendia as mãos e os pés, a gargalheira, né? Que é um colar de ferro. Aí você tem vários tipos de instrumentos de tortura que eram usados aí com os escravos, né? Aqui, ó, né? A chibata, né, que era muito comum, aqui a gargalheira, né, que eles ficavam com isso. Isso aqui é a máscara de Flandres, né, que a pessoa nem... geralmente a pessoa que falava muito, ou então para aquela pessoa que não que comia as coisas que não eram autorizadas, né? Que vocês estão vendo viramundo, né? Que é amarrado para ele poder ser açoitado. Aqui também, onde pregavam os pés e os braços, né? Geralmente eram pessoas fujões que durante a noite, na senzala, eram presos. E aqui o açoite, que era muito comum, né? Entre os castigos físicos, tá? Então, alguns escravos tinham o vício de comer terra. Para combater esse mal, se usava a máscara de Flandres, né? Então, era o paciente suspenso do solo e preso a um pacum de cipó
né? O isolamento, ele durava dias e os negros ficavam sujeitos a um regime de alimentação especial aí, presos. Aqui vocês estão vendo, são anúncios de escravos, né? Fortunato, que fugiu, né, que ele precisava ser capturado, então eles anunciavam em jornais, né, vende uma família de escravos, isso aqui eram escravos à venda, como se fossem mesmo objetos, né, gente? Então, aqui, ó, a ama de leite, é uma escrava que tinha filhos, né, e aí eram oferecidas como amas de leite, que os escravos fugidos, né, era bem descrito como é que ele era, né, aqui durante a sua fuga. Agora nós temos vários tipos de escravos, era distinção, por exemplo, os boçais, que eram escravos que chegavam da África, não sabiam a língua, eram mais baratos, né, pro eito. Os ladinos, que já falavam a língua portuguesa e já sabiam uma rotina de trabalho, esses eram mais caros. E o negro de eito, que trabalhava aí por aí 16, 15 horas por dia, onde ele trabalhava na lavoura. Isso aqui era o mais temido pelos escravos, que eram castigados em público, enfim, eram bem cruéis. E os negros de ganho, que faziam trabalhos na cidade e voltavam pagamento do seu senhor, né? Então, má alimentação, péssimas condições de higiene, castigos físicos, né? Sofriam muito com a saúde. A vida útil de escravo era 12 anos, né? Eles morriam com 30, 20 anos, né? Os escravos domésticos tinham um estilo de vida melhor, né? Cuidavam da alimentação e por esse motivo viviam mais tempo. Os escravos trabalhavam, né, na roça, no eito, na casa, né, na lavoura. Eles trabalhavam aí também nas cidades, né, desempenhando algumas funções. E esse era o estilo como ama de leite e também aí, ó, no engenho, né? Então era bem puxado o estilo de vida. Eram trazidos como objetos, vocês estão vendo aqui, né, a liteira, que era o transporte. Aqui é o tigre, é o escravo que levava os excrementos para o rio, né? Não existia saneamento básico, então as pessoas, os banheiros eram esvaziados aí, não tinha descarga, né? Então os tigres, eles levavam aí porque eles ficavam cheios de rajadas, tá, gente, né? Justamente com o excremento mesmo humano. E aí eles eram chamados de tigres. E aí eles levavam, né? Você tinha também aqueles que estavam no eito, que estavam aí no comércio vendendo os produtos, aqui mais uma liteira, né, de transporte. Então essa era a vida dos escravos. Faziam aí, se matavam de tanto trabalhar, pior era que, ó, eram castigados com a palmatória, né? Se não aprendiam direito, ou então se não desempenhassem sua função corretamente, eram duramente castigados também. Porém, todavia, contudo, né, existia várias resistências. Quais eram as resistências? Fugas para os quilombos, o banzo, a doença, o suicídio. As mulheres provocavam abortos, alguns assassinavam seus patrões, colocavam fogo em canavial, quebravam as máquinas, né? Então você tem uma série de resistências aí. Isso aqui é uma notícia de jornal falando sobre revoltas de escravos que aconteciam em algumas fazendas, né? É lógico que eles não eram totalmente passivos à escravidão. Os quilombos eram uma forma de resistência, né? Eles se reuniam em algumas comunidades que eram chamadas de quilombos. As pessoas que viviam lá eram chamadas de quilombolas. E os mais conhecidos é na Serra da Barriga, né? Atual Alagoas, Pernambuco, que abrigou aí principalmente mais de 20, 30 mil habitantes, onde o seu líder foi o Zumbi dos Palmares. Dentro do quilombo, eles cultivavam, né, tinha uma vida comunitária, cultivavam milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca, comercializavam com as cidades mais próximas, né? Palmares era uma grande ameaça e foi destruída pelo Domingo Jorge Velho, um bandeirante paulista, né? Muitos resistiram aí, e Palmares foi morto e foi cortada sua cabeça na praça pública, tá?
Quilombo dos Palmares ficava nessa região da Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco, essa região aqui, tá? E representou aí um nível grande de resistência. Zumbi dos Palmares hoje é considerado um grande líder do movimento negro, né? É uma liderança conhecida aí que as pessoas gostam de utilizá-la, né? De citá-la. Domingos Jorge Velho foi um bandeirantes que atacou o quilombo do Zumbi dos Palmares. E hoje, dia 20 de novembro, na verdade, não hoje, né? É considerado o Dia da Consciência Negra, que foi o dia em que Zumbi nasceu, né? Então a memória de Zumbi que se torna viva. Minto, quando ele morreu, na verdade foi o dia da morte do Zumbi, foi dia 20 de novembro, e aí é lembrado o Dia da Consciência Negra, tá? Não é o dia 13 de maio que é o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é de 20 de novembro, que é marcada aí a morte de Zumbi dos Palmares. E é uma luta contínua pelo direito, principalmente dos quilombolas, de terem acesso às terras onde eles vivem, né? No Brasil ainda se configura um racismo muito forte, mesmo sendo crime, né, imprescritível, é uma punição penal muito forte. E nós temos aí a abolição, a abolição da escravidão, ela foi lenta e gradual no nosso país. Então, estão vendo aqui várias leis de abolição. Primeiro do tráfico, depois do ventre livre, depois do sexagenário e depois da Lei Áurea, né? Que foi a última lei onde foi extinta a escravidão e revogam-se todos os contrários, né? Foi muito lento, foi muito gradual. Aqui, ó, revogam-se as disposições em contrário, né? Que na época foi a princesa Isabel que assinou, que era a princesa regente, né, que estava em regência na época. Não teve nenhum tipo não deu nenhum tipo de bens financeiros para os fazendeiros, né? Nenhum tipo aí vedada qualquer tipo de benefício para os fazendeiros. Não houve nenhum tipo de benefício, então eles ficaram no prejuízo, né? Muitos fazendeiros, eles literalmente quebraram diante a abolição da escravidão. Então, mas foi mal necessário, olha. Foi necessário, visto que o Brasil ele não era bem visto na comunidade internacional por ter ainda escravidão, né? E até hoje nosso Brasil se configura em preconceito racial, né? A existência de um país de 3 séculos de escravidão, ele acaba se tornando ainda o preconceito racial, ele ainda impera no nosso país, né? Então nós temos aí que entender um pouquinho sobre essa parte, principalmente o tráfico. Para a cultura africana, ela está presente na nossa sociedade, né? Eles trouxeram a cultura, a religião, a língua, infelizmente os ritmos musicais e etc. Né? Está muito presente na nossa cultura ainda, e isso é muito importante a gente entender. Né? Após a abolição, a maioria encontrou muita dificuldade para conseguir emprego, né? O Estado brasileiro não deu suporte, e por isso que a maior parte dos negros ficaram à margem do sistema. Hoje a gente tem uma política de cotas, uma lei de cotas, que eu não vou entrar no mérito, que seria uma forma de compensar todo esse problema social e histórico, né? Então, nós temos aí a princesa Isabel, que é a princesa Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, Bragança e Bourbon, né? Que foi a princesa regente na época, né? Ela assinou e emancipou os escravos na época, né? Para uns, ela é uma redentora, para outros, ela é bem complexo o papel dela, né? Mas todo o seu fervor religioso, ela foi responsável aí por libertar diversos escravos, mesmo antes da abolição, tá, gente?
Então, a gente deve aí muito a essa campanha abolicionista liderada pela princesa Isabel, mesmo ela não tendo grande reconhecimento assim da comunidade negra, ok? Ela pôs fim aí à escravidão, tá, gente? Então, a grande questão aí que vocês estão vendo na atividade, né, mão na massa da semana 4, uma atividade só, onde vocês vão copiar a questão que está certa, né? Qual dessas? A, B, C, D, né? Qual delas está certa? Vamos ler aqui o trecho desse verso. 600 peças barganhei, que pechincha no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente, contas latão, peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Então, tá falando sobre o comércio escravo, né? De almas. Então, vamos ver aqui qual, depois de ler o poema, analise qual das opções abaixo está correta em relação ao comércio. Copie a frase de sua resposta. Então, vamos ver aqui. Letra A. Aos grandes lucros conseguidos pelos chefes tribais africanos na venda de escravos europeus. Não, aqui não fala sobre os chefes tribais. Não diz respeito a eles, tá? B. A forma pela qual os europeus conseguiam metais preciosos em solo africano. Isso não são metais preciosos em solo africano, né, gente? Isso aqui é vida humana, tá? C. Ao comércio de escravos no continente africano e os altos lucros proporcionados aos europeus em decorrência dos produtos dados em troca. Né? Ele barganhou por cachaça, ele barganhou por quase nada, né? É um peso morto, latão, né? Então, ele tem aí um lucro muito elevado. Então, a letra C pode copiar essa aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado pra caramba, né? Essas 4 semanas de PET, Plano de Estudos Tutorados. O conhecimento sempre é bom, tá? Façam com ética, façam com respeito os planos de estudos tutorados. Isso é o estudo de vocês, isso é o futuro de vocês, né? Preencham os formulários, né, gente? Detalhe aí, eu uso os formulários que estão na plataforma do Classroom. Vão lá, acessem e preencham. Isso é garantia da carga horária de vocês e também é uma questão de estudos, tá? Então, ó, um beijo, até a próxima aula. E vamos estudar, tá? Não quer dizer que a gente está em quarentena, quer dizer que a gente está em isolamento, isso não quer dizer que a gente vai parar os estudos, tá bom? Então, até a próxima aula.